Bom dia, amada igreja. Hoje, com enorme alegria, hoje é dia dos jovens. Vocês que têm aí, como é que o pastor Gerson fala, né? Dos 18 aos 100 anos, sinta-se jovem. Então, vamos dar o início, né? Que nesta manhã, hoje, seja o culto para a honra e para a glória do nosso Deus. E que se tiver alguma pessoa enferma, que hoje haja cura. E o mais importante, que haja salvação para o nome da honra e da glória do nosso Senhor Jesus. Vamos ter oração com louvor agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Pai, que o Senhor possa estar nos ajudando, ó Pai, a estar cada dia, ó Pai, com nossas dificuldades, que o Senhor possa estar nos sustentando, ó Pai, e suprindo todas as nossas necessidades. Que hoje o culto seja para a honra e para a sua glória, Senhor. Que o louvor também, ó Pai, que possa estar subindo como um cheiro agradável ao Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo. Essa oração que te faço, não porque eu mereço, mas no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor, louvar a Deus, nosso amado Pai, e termos comunhão juntamente com todos os irmãos. Já nos confraternizando através da EBD, aprendemos da palavra do Senhor, e também através do café, né? Foi reforçado. E agora temos que louvar o Senhor através das músicas, através da oração, através da palavra. Então, eu convido a você, através dessa canção, se colocar em pé, por favor, e cantar: Senhor, perto quero estar de Ti, porque eu quero vencer o mundo. O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu a batalha. Na verdade, o Senhor é soberano, né? Ele sempre é vencedor. E nós vamos vencer a batalha pelas Escrituras e pelo relacionamento com Deus. Então, você quer estar perto do Senhor? Amém? Então, eu também quero estar perto do Senhor. Então, vamos cantar isso. Senhor, te louvarei, não importa as circunstâncias, não importa a situação, mas nós somos do Senhor e perto estaremos sempre de Ti. Vamos cantar. Junto aos teus pés.
Senhor Deus, nós rendemos graças a Ti, porque nós somos Seu amigo, Senhor. Um dia, nós nem sendo amigos do Senhor, o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, deu o Seu Filho, Senhor, e hoje nós temos um relacionamento de amizade, de servo para Senhor. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, porque nós temos a oportunidade de ter um relacionamento com aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor eterno, poderoso, santo. Senhor, e nós queremos estar perto de Ti a cada dia, notadamente, Senhor, pelo fato do mundo cada vez mais estar corrompido, cada vez mais perverso. Senhor, em nome de Jesus, muda nossa mente, de forma que nós possamos cada vez mais ser Seu amigo, Senhor, mais próximo do Senhor, mais perto de Ti, independente das circunstâncias, independente das situações, porque o Senhor pagou um altíssimo preço, e nós nem temos como mensurar a nossa gratidão, também não temos nem como mensurar o Teu grandioso amor por nós. Então, em nome de Jesus, recebe o nosso culto, recebe nossa adoração, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos? Agora teremos uma leitura alternada agora. Salmos, capítulo 20, do verso do 5 ao 9. Toda a igreja poderemos ler. Celebramos com júbilo a sua vitória. Em nome do nosso Deus, acharemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Então, que possamos, uns confiam em carros, mas nós confiamos só no Senhor, só o Yahvé que nos salva. Teremos a oração agora do culto infantil. Aí as crianças vêm aqui para estar orando por eles. Tá chamando um adolescente aí para estar orando pelo Ludmila. Pode orar por eles? Oremos. Pai Santo, bendito que estais nos céus, muito obrigado pela vida de cada um que se encontra aqui. Que o Senhor, meu Pai, possa preparar os nossos corações para ouvirmos a palavra, e não só ouvirmos, meu Pai, mas entendermos. Abençoe a vida dessas crianças, nós colocamos elas no Teu altar de glória, Senhor, para que elas também possam entender a mensagem que o Senhor quer passar para elas no culto infantil. Abençoe todas as professoras que se dedicam, meu Pai, para estar instruindo essas crianças no Teu altar. Abençoe cada familiar também, que essas crianças possam servir, meu Pai, de missionários, na escola, com suas famílias, com seus amigos, meu Pai, que elas possam proclamar o Teu amor. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Vencendo o mundo, crendo totalmente nas promessas de Deus. Agora teremos a dedicação de vidas e bens. Firme nas promessas do meu Salvador,
promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu amor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Bondoso Deus, o nosso Pai, estamos na Tua santa presença, nesse culto, nessa manhã, uma manhã alegre, a igreja cheia. Nós te agradecemos, nosso Deus, pela vida de cada irmão que está aqui presenciando esse culto, aqueles que estão também nas redes sociais, possam ser abençoados pelo Senhor nessa manhã. Abençoa, nosso Deus, os Teus servos que trouxeram os seus dízimos. Aceita, nosso Deus, o culto de cada um deles, porque é um culto com o coração, com a vida. E essa igreja, nosso Deus, uma igreja que ela é dizimista. Continue, nosso Deus, abençoando os Teus servos, aqueles que ainda não fazem, que eles possam também, nosso Deus, ser aplicado a Tua palavra. Abençoa, nosso Deus, que nunca falte, nosso Deus, o necessário para essa igreja. O Senhor tem abençoado tanto a obra que nós estamos fazendo, a obra do casarão, tudo, nosso Deus, é bondade do Senhor, e pela dedicação dos irmãos, que o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Continue, Senhor, com cada servo do Senhor nessa igreja, que essa igreja possa crescer para a honra e glória do Teu nome. Que essa igreja, nosso Deus, ela possa avançar na cidade de Barra Mansa, possa avançar, nosso Deus, no Brasil e no mundo, de maneira levando a Tua palavra a todos os corações que precisam Te conhecer. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, e nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Vencendo o mundo, mantendo-se totalmente separado e dedicado ao Senhor. Teremos agora o conselho para os jovens, Paulinho. Bom dia, irmãos. Fala Paulinho, né? A impressão que vai vir um rapaz pequeno, né? Mas os irmãos já devem ter percebido um movimento diferente durante esse mês de agosto. O mês de agosto, historicamente, é o mês da juventude batista, né? Nós tivemos aí no primeiro domingo do mês a comemoração do Dia do Adolescente Batista. Hoje é o terceiro domingo de agosto, né? Então a gente tem a data do Dia do Jovem Batista. E aí a gente estava conversando, pensando em algumas coisas, né? Os irmãos sabem que esse mês a gente está com uma programação em todos os sábados para a juventude. Nós estamos fazendo um movimento um pouco diferente esse ano na igreja. A gente uniu as lideranças, né? Tanto dos adolescentes quanto dos jovens. Então a maioria dos trabalhos tem sido feitos em conjunto, pensando em ajudar nesse processo da juventude, né? Da adolescência, da juventude, ajudar no quesito espiritual, ajudar no quesito de fortalecer os nossos adolescentes, fortalecer os nossos jovens, para que no momento em que o mundo tente tirá-los da presença do Senhor, eles possam estar fortes, resistentes, e possam passar por essa dificuldade e se manter firmes na igreja. A gente sempre escuta que os jovens, eles são o futuro, né? Eles vão ocupar os cargos na igreja de liderança, e isso realmente é verdade. Só que se a gente não tiver jovens preparados,
Como que vai ser a igreja do futuro? Essa é uma preocupação que a nossa liderança tem, e a gente está sempre trabalhando em cima disso para manter os nossos jovens fortes. Então, como hoje é o terceiro domingo do mês, o dia do jovem batista, eu estava procurando um texto para ler para os nossos jovens. A gente tem aí uma galera que está acompanhando mais online, ainda não está vindo, né, de forma presencial. Nós temos aí alguns jovens que já estão com a gente presencial também. A gente tem aí alguns adolescentes que já estão na fase de transição. O ano que vem, provavelmente, eles vão passar para a classe dos jovens. O fato é que o nosso propósito é trabalhar com essa galera, para que essa galera realmente fique firme e dando frutos, e trazendo outros jovens. E aí, o texto que eu quero ler para eles, de forma bem rápida, né, bem sucinta, não quero fazer aqui a reflexão, o irmão Josué aí, nosso jovem também vai ficar a cargo disso, mas é um texto que tem como título Conselho para os Jovens. Eu vou ler para os irmãos aqui, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para fazer a diferença como um jovem cristão e conseguir ajudar o próximo, não basta ir à igreja e ler a Bíblia. É necessário viver uma vida exemplar todos os dias, praticando o que aprende com a Bíblia e na igreja. Escute os conselhos que irão te ajudar a ser uma prova viva dos ensinamentos de Jesus e retribuir as bênçãos como um jovem cristão. Primeiro conselho: seja um bom exemplo para outros jovens. Ensine através do seu exemplo de vida, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Tudo o que fizer no dia a dia tem que transparecer a bondade de Deus. Segundo conselho: seja paciente e gentil. Seja reconhecido como um jovem cristão, apenas pelos seus atos. É preciso manter o comportamento reto em todos os dias. Terceiro conselho: vá até os excluídos. Jesus levou o amor até as pessoas mais maltratadas e marginalizadas pela sociedade. Nunca desista de alguém, muito menos de Deus. Lembre-se de todos, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Quarto conselho: esteja pronto para aceitar a derrota como bênção. É fácil ficar feliz quando tudo vai bem. O grande desafio é estar ou continuar mostrando alegria quando se encara algumas decepções ou algumas reviravoltas da vida. Quinto conselho: continue estudando os ensinamentos de Jesus. Mesmo quando estiver mais velho, jamais deixe de estudar. Nem todas as respostas virão na juventude. Sexto, leia a Bíblia. Tente ler uma mensagem por dia. A palavra é essencial para o cristão, pois traz ilustrações e ensinamentos para toda a vida. Além disso, escute podcasts e veja vídeos no YouTube. Sétimo, sempre faça orações e vá à igreja. Comece as orações de forma simples, como: querido Deus, eu não sei o que fazer, mas gostaria muito de poder fazer a diferença como jovem cristão. Seja honesto e respeitoso ao falar com Deus. Ele ama escutar o que seus filhos têm a dizer. Oitavo, comece uma vaquinha para ajudar quem precisa. Encontre uma boa causa, levante doações para ela. Se puder, doe a sua mesada e junte as moedinhas do troco do pão. Nono, junte-se a um grupo de jovem na evangelização. Envolva-se nos grupos da sua igreja e participe de missões locais, nacionais ou internacionais. Se não encontrar esse tipo de atividade na sua igreja, não é o nosso caso, apresente a ideia aos irmãos. Seja aberto à sua fé ou sobre a sua fé. Fique firme, mesmo que seja difícil,
e pareça que o único jovem cristão do mundo seja você. Devolva um bom relacionamento com Jesus e com outros, desenvolva um bom relacionamento com Jesus e com outros. 10º, voluntarie-se, ajude pessoas mais velhas, os deficientes, os colegas na tarefa da casa, organize um mutirão para limpar as praças, seja uma pessoa que faz a diferença também na sociedade. E último, compartilhe a sua fé. Não tente impô-la a ninguém. No entanto, encontre o momento oportuno, como quando alguém perguntar de onde você encontra tanta força para ajudar os outros. Diga então que recebe forças de Deus, sobre quem coloca todos os seus medos, preocupações e dores. Bom, basicamente seriam esses aí os conselhos. Depois eu vou encaminhar para o grupo dos jovens, se os irmãos quiserem também eu encaminho para o grupo da igreja lá, para os irmãos poderem também acompanhar. Então o nosso desejo é que Deus possa estar abençoando a nossa juventude e que, acima de tudo, que a nossa juventude reconheça que não há caminho fora do Senhor. Esse é o nosso principal desafio, que eles possam acordar, que eles possam ir dormir sempre pensando dessa forma. Não existe caminho fora da presença do Senhor. Uma outra coisa que eu queria pedir aos irmãos: adote um jovem em oração. Escolha um jovem. Se o irmão não conhecer quais são os jovens que nós temos na igreja, me procure, eu posso passar uma lista para os irmãos, e o irmão vai falar: irmão Paulinho, eu estou orando por esse jovem, ore por ele. Nosso pastor, pastor Gerson, pastor Hélito, tem sempre batido bastante nessa tecla. A oração faz toda a diferença. Então a gente precisa realmente da oração dos irmãos. Tá bom? Deus abençoe a todos aí. Teremos agora um momento de gratidão para aqueles que se sentiram abençoados durante a semana, os aniversariantes: Érica da Silva Lisboa, Esdras Torres Mendes, Ana Paula Ribeiro de Oliveira e José Teodoro de Oliveira. Alguém se encontra, os aniversariantes? Vem aqui na frente. Ou se alguém tiver alguma benção. Então, a igreja pode se colocar de pé, ou chamar o irmão Tunco para estar fazendo essa oração, momento de gratidão. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que estamos aqui, ó Deus. Agradecer pela vida das pessoas que completaram mais um ano de vida, ó Deus. Nesse ano, Pai, no qual passamos por perdas, dificuldades, pessoas, ó Deus, que perderam entes queridos. E comemorarmos, ó Deus, ano de vida é muito importante para nós, ó Pai. Queremos agradecer por cada vida, ó Deus, que completou mais um ano de vida. Agradecer também, ó Deus, pelos casais que completaram anos de casamento, ó Deus. Pelas pessoas que aqui estão nesta manhã, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas, ó Deus. Ó Deus, receba no seu trono de graça, ó Deus, essa oração. Receba também, ó Deus, a vida de cada jovem que está, ó Deus, que comemoramos hoje esse dia, ó Deus, do jovem batista. Como Paulo falou, ó Deus, aqui, que nós possamos ter jovens aqui, ó Deus, que possa transformar o mundo através, ó Deus, do Espírito Santo de Deus que há na vida de cada um, ó Deus. E que essas pessoas, ó Deus, possam levar a toda criatura, ó Deus, o amor de Deus, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Agora teremos a participação musical Ninguém Explica a Deus, flauta, sax, piano. Podia sentar, irmãos.
teremos o momento da palavra agora com o grande amigo meu, Josué, tá pregando a palavra agora. Bom dia. Bom dia, bom ver a igreja cheia assim. Para mim é uma alegria ser apresentado pelo Lucas. Lucas é um amigo de antes do tempo da Central. Nós nos conhecemos ali na Vila Muri, quando eu era membro ainda daquela igreja. E quando o Lucas veio para a Central, o pastor Gesso me pediu que eu acompanhasse e o discipulasse. Então a nossa amizade vem caminhando desde aí. O Lucas tem sido muito especial na minha vida, nós temos caminhado juntos, assim como também o Gabriel. Eu sou grato a Deus pela vida desses meninos e de todos os jovens de nossa igreja que têm sido muito abençoados pelo Senhor. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos ao texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Aqueles que trouxeram suas Bíblias, à medida que forem encontrando, coloquem-se em pé, por favor, para que eu saiba. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. A versão que tenho aqui é a NVI, mas depois eu ainda falarei a outra versão mais conhecida dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A versão mais comum: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas procurai a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo e soberano Deus, em Tua presença nos encontramos mais uma vez para prestar-te adoração a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas sobretudo por quem Tu és. Santo e soberano Deus, nós te agradecemos pela direção que o Senhor tem nos dado até então, neste momento de culto, como o Senhor também dirigiu o momento da EBD, ao momento de confraternização dos irmãos ali no Café da Coinonia. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dirigido e abençoado como Igreja Batista Central em Barra Mansa. E nós queremos nessa hora, Deus, suplicar as Tuas misericórdias sobre nossas vidas, o perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor Deus, que Tu tire do nosso meio tudo aquilo que porventura vem atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, uns com os outros, a concentração na Tua palavra, que tudo isso seja tirado de nosso meio, ó Deus, e que nós possamos estar focados pela ação do Teu Santo Espírito, na mensagem que o Senhor tem para nos transmitir nesta manhã. Nós te rogamos, ó Pai, as Tuas misericórdias, pois sem o Senhor nós não somos nada. Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Peço-te particularmente, ó Deus, tem misericórdia de mim. Tão somente usa-me como instrumento nas Tuas mãos, que eu seja humilhado, ó Pai, mas que o Senhor seja exaltado para o Teu louvor e para a exaltação do Seu santo nome. Santo e soberano Deus, abençoe a Tua igreja, edifica vidas, ó Pai, para a Tua glória, faz o Teu reino avançar, Senhor Deus. Glorifica-te a Ti mesmo através das nossas vidas e através dessa mensagem. É a oração que Te fazemos, gratos sobretudo pela salvação que temos em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Poder sentar, irmãos. Se há um desafio dentre vários enfrentados pelos jovens hoje, nós poderíamos destacar o desafio de viver neste sistema corrupto e pecaminoso do mundo. Todo o tempo nós somos bombardeados com tentações, com ideologias, com filosofias que buscam cativar nossas mentes e corações, nos levando ao amor ao mundo. A internet e as redes sociais têm sido portas de entrada de cada uma dessas armadilhas e tem feito dia a dia mais jovens cativos aos prazeres mundanos, pecaminosos e carnais. Muitos jovens são iludidos com as cores atrativas do mundo, enquanto veem a vida cristã como algo cinzento, enfadonho, ultrapassado
e como eles têm dito muito essa palavra hoje, cringe. Não é não, Gabriel? Os jovens cristãos, assim como Daniel e seus amigos, se veem cercados por uma cultura e ideologia contrários ao Deus a quem servimos e a tudo que lhe é agradável e santo. O tempo todo nós sofremos pressões, quer seja no ambiente social, cultural, intelectual e muitas vezes até mesmo no ambiente familiar. A busca por aceitação nos círculos sociais leva muitos jovens, e não somente jovens, muitos cristãos de fato, a viverem uma vida dupla. Quando estão no mundo, são iguais aos do mundo. Quando estão na igreja, brincam de serem crentes. Essa triste realidade, meus amados irmãos, precisa mudar radicalmente. E isso deve começar a partir de mim, a partir de cada um de nós, que temos ciência do Deus Santo a quem nós servimos, da santidade do Deus a quem nós servimos. Nós precisamos de jovens que orem mais, que tenham maior prazer na palavra de Deus, que se esforcem mais por buscar a face do Senhor em adoração. Precisamos, baseados na vitória final de Cristo sobre o mundo, vencer dia após dia as batalhas contra o sistema pecaminoso deste mundo em que nós vivemos. E é sobre isso que eu quero falar hoje, vencendo o mundo. Para isso, principalmente a partir de uma exposição simples do texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 2, versos 1 e 2, quero observar com os irmãos os meios que nós temos para vencermos o mundo a cada dia. Portanto, em primeiro lugar, vencendo o mundo através de uma vida santa. O que significa no versículo 1, Paulo dizer: se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sob uma ótica textual e exegética, Paulo está nos ensinando aqui que, em contraste dos sacrifícios do passado, que era feito a morte de um animal sobre o altar, nós devemos nos apresentar ao Senhor como sacrifícios vivos e não como sacrifícios mortos. Por sacrifícios santos, nós devemos nos apresentar diante de Deus puros, consagrados a Ele, separados de toda e qualquer impureza, reservados para o serviço do Senhor. E por sacrifícios agradáveis, assim como as ofertas que eram dedicadas sobre o altar chegavam ao trono de graça com cheiro agradável e suave, assim também nossas vidas devem exalar o bom perfume de Cristo, de maneira que chegue ao trono de graça com um cheiro agradável ao Senhor. Todavia, meus irmãos, todo esse significado textual ganha uma proeminência ainda maior sob uma perspectiva hermenêutica cultural. Na cultura judaica, o termo sacrifício era usado com frequência no sentido figurado, para se referir ao louvor ou a uma vida de adoração ao Senhor. Ao falar de culto racional, o termo culto de fato se refere àquilo que os sacerdotes faziam, sob uma perspectiva judaica, e o termo racional se refere à maneira correta de pensar, ou seja, uma perspectiva de que todo culto prestado ao Senhor deveria ser embasado sobre as próprias palavras do Senhor, sobre a sua lei. Sacrifícios agradáveis e santos possuem o mesmo significado que nós acabamos de mencionar. Nós devemos nos apresentar ao Senhor separados, puros, dedicados a Ele e apresentando-nos com um perfume bom de Cristo, a fim de que chegue ao trono de graça as nossas vidas como cheiro agradável e suave ao Senhor. Porém, por sacrifício vivo, nós encontramos aqui uma ampliação da ideia da metáfora aqui, e demonstra que o culto que agrada a Deus não se compreende apenas em um único espaço de tempo. Um grande equívoco que nós muitas vezes pensamos. Pensamos que o culto se reserva apenas ao domingo pela manhã ou à noite, ou às quartas-feiras, ou em outros momentos durante a semana onde nós prestamos culto, mas não. O sacrifício, o culto que agrada a Deus não compreende um único espaço de tempo, mas ele é contínuo e é vívido. A nossa vida é um culto ao Senhor. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Em outras palavras, nós poderíamos parafrasear o significado do que Paulo nos diz da seguinte forma: meus irmãos, apresentem-se continuamente santos e agradáveis ao Senhor no seu modo de viver.
Essa é a maneira apropriada de viver diante do Senhor. Mas o que eu quero destacar aqui desses elementos que Paulo fala, vivo, santo e agradável, o fator predominante dessa sentença é o sacrifício santo. Porque da mesma forma como o animal impuro não poderia ser ofertado ao Senhor, nenhum outro modo de viver será agradável a Deus, senão um modo de viver santo. Nós devemos nos apresentar santos diante do Senhor. Cristo Jesus se entregou como sacrifício vicário e santo ao Senhor, para que nós pudéssemos viver diante dele de modo santo e agradável. E a questão é, como muitas vezes temos reagido ao sacrifício de Cristo com nossas vidas? Ele dedicou sua própria vida para que nós não fôssemos mais condenados pelos nossos pecados. E como nós temos vivido diante dele? Cristo resgatou para nós um modo de viver agradável ao Senhor, porque de fato ele nos concedeu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. E como nós temos nos apresentado diante do Senhor? Eis aqui, meus irmãos, o primeiro meio de vencermos o mundo, a saber, vivendo em santidade. Agora, como pode o jovem ou qualquer um de nós querer vencer as batalhas contra o mundo, se não nos separamos do mundo? Como podemos querer vencer essas batalhas contra o sistema pecaminoso do mundo, se nos envolvemos o tempo todo com seus atrativos? Se amamos e buscamos nos satisfazer com os seus prazeres? Se nos colocamos à prova diante das tentações que o mundo nos oferece? Como nós podemos querer vencer o mundo amando o mundo? Meus amados irmãos e meus queridos jovens, o sacrifício de Cristo e a ação do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas nos faz santos subjetivamente, ou seja, nos separa para Deus, para o seu serviço, para a sua adoração. Mas nós também devemos ser santos objetivamente, ou seja, devemos nos apresentar puros diante do Senhor, buscar pureza em nossas vidas, separação das coisas erradas e de fato cumprirmos com a santidade que o Senhor conquistou a nós, nos separando para o serviço dele. Agora, você não vencerá as batalhas contra o mundo em seu sistema mau e pecaminoso se passar a maior parte diante do computador, ou da tela do celular, ou na frente da TV com futilidades, como por exemplo, séries, redes sociais, como falei na Vista Alegre na semana passada, que eu nem sei falar esse negócio direito, com os tic-tac da vida. Não vai. Você não vai vencer o mundo amando as coisas do mundo e se dedicando às coisas do mundo. Não pense que é se alimentando das novidades que o mundo oferece, ou alimentando até mesmo a sua mente com ideologias, pornografia e outras tantas tentações abomináveis ao Senhor, que você manterá o seu corpo limpo, santo e agradável a Deus. Não vai. Não vai. Você não terá forças para derrotar as artimanhas do inimigo espalhadas no mundo se você mantiver um contato maior e mais frequente com amigos que pensam de modo contrário a Deus e zombam de Deus. E aqui eu deixo um alerta. Cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Nunca um conselho foi tão apropriado para os jovens. Nessa época da juventude, principalmente na época da adolescência, nós queremos sempre estar no bolinho ali da galera que gosta de estar todo mundo junto, fazendo as coisas juntos, para poder ganhar o nosso espaço, o nosso reconhecimento entre os demais. Mas cuidado com as amizades. Elas podem te levar para caminhos maus, fazendo com que você os veja como bons. Ou quem sabe, com a famosa e pior frase do século XX e século XXI, como nada a ver, isso não tem nada de mais. Afaste-se das más companhias, antes que elas o afastem de Deus. Afaste-se das más companhias, antes que elas o afastem de Deus. O que Jesus diz sobre como devemos lidar com as tentações? Observem comigo o contexto aí onde ele fala do pecado do adultério. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la,
já cometeu adultério com ela no seu coração. Agora prestem bastante atenção do versículo 29, verso 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Essa é a única maneira de nós lidarmos com as tentações e as vencermos. Amputação radical. Não adianta você estar diante de uma tentação e ficar ali tentando resisti-la, como se você fosse mais forte que ela, porque você não é. Você é homem. Você é carnal. Você vai cair. O único meio de vencermos as tentações é esse: amputação radical, fuga, corte, abandono dessas coisas. Você precisa mortificar a sua carne. Você precisa mortificar os seus pecados. O que Jesus está nos mostrando aqui, é claro, não é uma amputação literal. Até mesmo porque, se nós arrancarmos o nosso olho direito, ainda sobrará o esquerdo por onde sermos tentados. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está nos ensinando que nós devemos nos livrar daquilo que nos leva a pecar descontroladamente. Seu celular ou computador estão sendo portas de entrada da tentação para você, tire-os da sua vida. Coisa difícil de pedir para o jovem, pedir para tirar o celular da vida dele. Mas se essa é a porta de tentação para você, tire da sua vida. Saia das redes sociais. Deixe de ver TV, deixe de ver seriados que promovem promiscuidade, lascívia, violência, coisas desagradáveis ao Senhor. Os irmãos devem saber que existe um seriado chamado Lúcifer. E me entristece muito ver que há muitos crentes que assistem esse tipo de coisa. Não importa o teor que tem ali, o nome já diz tudo. Meus irmãos, a santidade que nós devemos ter e apresentar diante do Senhor não compreende apenas aquilo que devemos abandonar, deixar ou cortar de nossas vidas. Envolve também aquilo que devemos buscar constantemente. E no próprio contexto dos versos lidos, temos dois meios implícitos de buscarmos a santificação e vencermos as batalhas contra o mundo. Veremos um deles agora. Em segundo lugar, vencendo o mundo através da fé. Quando aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos fala da renovação do nosso entendimento como saída para não nos conformarmos ao mundo, ele faz referência, ainda que indiretamente, ao elemento da fé. E eu explico a razão disso. Muitos naquele tempo criam de modo geral que poderes malignos dominavam esta era, ou seja, este tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Contudo, também baseados nisso, eles criam que todos os povos reconheceriam a soberania do Senhor na era vindoura, ou seja, quando Cristo retornasse. É dentro desse raciocínio, por exemplo, que Isaías, como porta-voz de Deus, anunciou no Antigo Testamento e Paulo reiterou em Romanos capítulo 14, versículo 11. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Isaías 45, 23, Romanos 14, 11, como eu já disse. Assim, o significado mais preciso de procurar a renovação do vosso entendimento está ligado à fé no triunfo final de Cristo. Para que nós possamos entender ainda melhor esse contexto. No versículo 2, está escrito assim na versão Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida. Não vos conformeis ou não vos amoldeis a este mundo. Mas uma versão ainda mais antiga, por exemplo, Almeida Corrigida Fiel, os irmãos podem encontrar, não vos conformeis a esta era. É exatamente nesse sentido que Paulo está falando. Não se travem nesta era má, não busquem a conformação a ela, não busquem se acomodar a esta era, mas tenham esperança
de que Cristo breve virá, Cristo voltará. É isso que ele fala aqui, é como se ele dissesse: lembrem-se de que esta era má passará, e Cristo breve retornará triunfante, glorioso. Nesse sentido, Paulo está nos falando, então, busquem a renovação do vosso entendimento, que nós poderíamos traduzir também como: busquem a renovação dessa viva esperança, desta fé, na volta gloriosa e triunfante de Cristo. Meus amados irmãos, nós vencemos o sistema deste mundo pela fé de que algo muito superior breve virá. Ao crermos nisso, primeiro, não temos razões para temer este mundo vil. Muitos crentes são temerosos com as coisas que estão acontecendo, desde a pandemia a tantos outros desastres naturais que acontecem no mundo. Ficam temerosos com o que está acontecendo, com a perseguição contra os cristãos. Mas quando nós temos fé na breve volta de Jesus, nós não temos razões para vencer o mundo, porque aquele que derrotou o mundo, o diabo e o inferno, retornará triunfante, glorioso. Não temos razões para temer o mundo. Segundo, quando nós cremos nisso, pela fé, nós não temos razões para querermos nos apegar ao mundo. Por quê? Porque mais valiosa é a presença do Rei dos Reis do que qualquer prazer oferecido neste mundo. E terceiro, isso nos leva a um viver mais santo e reverente diante do Senhor, porque nós logo estaremos na presença santa do Rei da Glória, diante de quem nós deveremos prestar contas das nossas vidas. Meus amados irmãos, fé, essa é a palavra, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Disse João, o apóstolo, na sua primeira epístola, 1 de João, capítulo 5, versículo 4, a segunda parte do verso. A fé, meus amados irmãos, é um elemento primordial para a nossa santificação e para vencermos o mundo. Pensem comigo, por sermos naturalmente inclinados ao pecado, só não sentiremos o desejo por nos acomodarmos neste mundo, nem nos assemelharmos a ele, nos moldando de acordo com o seu sistema, se o dom da fé dado por Deus estiver presente nas nossas vidas. É somente pela fé que nós não iremos ver as coisas do mundo como agradáveis aos nossos olhos. Somente pela fé na viva esperança da presença de Cristo entre nós e da sua volta triunfante e gloriosa é que nós venceremos o mundo. Nós não o veremos como atrativo. É somente pela fé que nós conseguimos isso. Se não for o elemento da fé, tudo que nós enxergamos no mundo vai ser agradável. Nós nos acomodaremos. Afinal de contas, quem não gosta de desfrutar das coisas boas que o mundo nos oferece? O conforto dos nossos lares. Um bom alimento, eu não preciso nem falar disso, né? Fica até feio para eu falar isso. Quem não gosta? Mas quando nós temos fé em Cristo, sabemos que coisas melhores desfrutaremos na glória celestial. E por isso nós não temos nenhuma razão para nos atrairmos pelo mundo. A fé, como o autor aos Hebreus descreve, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que esperam é a certeza de que aquilo que é esperado é concretizado. É a viva esperança, conforme o pastor Gés tantas vezes pregou aqui. Meus irmãos, isso nos leva à percepção de que o triunfo final de Cristo Jesus não é para nós uma mera esperança, mas é algo de fato concreto. É a plena certeza de que de fato ocorrerá e nós estaremos com Ele no triunfo final. É uma viva esperança. Agora, por que razão então deveríamos temer o mundo? Por que este mundo nos seria atrativo ao ponto de nos querermos amoldar a Ele? Se algo maior e melhor nós já possuímos em Cristo Jesus. Se crermos no Filho de Deus e o desejarmos mais do que tudo em nossas vidas, nós venceremos o mundo. É isso, aliás, que João vai falar no versículo seguinte, 1 de João, capítulo 5, verso
5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora, meu jovem, como você pode querer derrotar o mundo se você não busca fortalecer a sua fé? Como? Se você não tem prazer nas coisas de Deus, como espera não ter prazer nas coisas do mundo? Se você não buscar mais de Deus em orações e jejuns, como você espera vencer os desafios e tentações deste mundo? Como? Se você não fortalece a sua fé, se você não tem comunhão com os santos, se você não se dobra de joelhos diante do Senhor todos os dias, clamando as misericórdias dele sobre sua vida, ao contrário, você fica lá no celular o tempo todo, você passa a maior parte do seu dia fazendo outras coisas que são desagradáveis aos olhos do Senhor, futilidades. Como você espera vencer o mundo? O principal meio de nós fortalecermos a nossa fé é através daquilo que produz a fé, ou seja, a palavra de Deus. Paulo já disse isso em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou, a tradução mais literal direto do grego, a fé vem pelo ouvir a mensagem a respeito de Cristo Jesus, nosso Salvador. É o que nós vemos implícito aqui também em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando Paulo fala da renovação da nossa mente, da transformação do nosso entendimento. E é o que eu gostaria de observar com vocês, em terceiro e último lugar. Vencendo o mundo com a palavra de Deus. Vencendo o mundo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, é a fonte máxima de santificação e fé. É por meio dela que nós podemos crer na obra de Cristo. E é por meio dela que Jesus roga ao Pai que fôssemos santificados. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Paulo também afirma, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Ou, na versão mais literal, seja perfeito, seja santificado, seja preparado, seja de maneira ilibada, conformado à imagem de Cristo, ao seu caráter, a fim de que ele seja pronto para toda e qualquer obra. Deste modo, em cada página das Sagradas Escrituras, meus irmãos, nós temos a direção do próprio Deus para a nossa santificação e seu desenvolvimento e para a nossa fé e seu fortalecimento. Não espere, meu jovem, vencer as lutas contra as suas tentações, aquelas das quais o mundo te cerca, se você não buscar a renovação do seu entendimento, o fortalecimento da sua fé pela palavra de Deus. Não espera. Se você não tem prazer na palavra de Deus, você não vai vencer o mundo. Não vence as batalhas do mundo. Sem o conhecimento da palavra da verdade, nós seremos presas fáceis para as mais eloquentes armadilhas racionais do mundo e das suas ideologias. Por que tantos jovens que estão na igreja se desviam do Evangelho, muitos até tornando-se ateus ou agnósticos? Justamente por não terem firmeza nas Sagradas Escrituras, por não fortalecerem a sua fé e por não buscarem a renovação do seu entendimento na vontade de Deus. Eu sei que eu já mencionei aqui, meus irmãos, várias vezes a frase de Dwight L. Moody, que escreveu na contracapa da sua Bíblia, algo mais ou menos assim, a seguinte frase: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Não existe meio termo quanto a isso. Se você tem prazer na palavra de Deus, se nela medita, se a ela pratica, você vence o pecado. Agora, se você não tem prazer, o pecado vai te vencer.
facilmente o pecado vai te vencer. Recordando também do cerne da mensagem que o pastor Gerson pregou no primeiro domingo, baseada em Salmos 119:9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a sua palavra. Notadamente, podemos recordar também do versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós temos ignorado, meus amados irmãos, equivocadamente, a importância dos 10 mandamentos para as nossas vidas. Nós pensamos que por estarmos vivendo a nova aliança em Cristo, a lei já não é mais proveitosa para nós. Mas eu me recordo aqui das palavras de Martim Lutero, que disse: a lei me leva a Cristo para a justificação. Cristo me manda de volta a lei para a santificação. Cristo me manda de volta para a lei, para a santificação. O homem bem-aventurado, mencionado pelo salmista do Salmo 1, no versículo 2, era aquele que tinha o seu prazer na lei do Senhor e nela meditava dia e noite. A lei mencionada aqui é a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés. Portanto, a lei é boa para a nossa santificação, principalmente porque ela reflete o caráter de Cristo, o propósito de Deus para as nossas vidas, de maneira que, observando aquilo, nós vivemos de fato para a glória do Senhor. Propósito original da nossa criação e propósito também da nossa salvação, viver para a glória de Deus. A lei reflete a imagem, o caráter de Cristo, em quem nós somos conformados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 29, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Voltando a Romanos capítulo 12, um dado interessante aqui é que na raiz da palavra renovação ou transformação, nós encontramos o termo metamorfose, que descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. Metamorfose, mudança de dentro para fora. Ou seja, ao invés de adotarmos o padrão exterior deste mundo, nós devemos ser transformados intimamente por dentro pela santa palavra de Deus, para que assim nós possamos exercer ações santas diante dos homens. Não pense que é apenas com uma leitura superficial que você vai viver de modo agradável a Deus. A transformação da mente que nós devemos experimentar, o fortalecimento da nossa fé, é uma ação do Espírito Santo dentro de nós. E é aí que nós conseguimos perceber quem de fato tem amado a Deus, buscado a sua palavra e fortalecido a sua fé. Porque é percebido na vida dele as suas ações santas, as suas ações agradáveis ao Senhor, mostra o quanto ele tem buscado a renovação do seu entendimento, o fortalecimento da sua fé. Paulo enfatiza também que somente através da renovação da nossa fé, do nosso entendimento pela palavra, é que nós poderemos discernir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E não só discernir, mas tendo clareza da vontade de Deus, também poderemos experimentá-la. Do contrário, meus irmãos, se nós não buscarmos a renovação do nosso entendimento pelas Sagradas Escrituras, nós poderíamos confundir facilmente a nossa vontade com a de Deus. Facilmente. Muita gente fica tão empolgado com alguma coisa que deseja tanto, que pensa assim, isso só pode vir da parte de Deus. Mas você só vai saber realmente se é vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, se a sua mente estiver firmada na palavra. Do contrário, você pode ser enganado facilmente, achando que a sua vontade é a vontade de Deus. Ou pior ainda, você pode começar a ver as coisas do mundo, a sabedoria segundo esse sistema pecaminoso e mau, como algo bom, como algo plausível, como algo que de tudo não é errado. Jovens, quanto tempo vocês têm dedicado à palavra de Deus? Eu não me refiro aqui apenas à leitura superficial. Eu me refiro aqui ao prazer pelo estudo, prazer na meditação e na prática da palavra. Quantos textos bíblicos vocês têm memorizado para a sua edificação?
O quanto do Evangelho vocês conhecem, para que não sejam surpreendidos diante de uma oportunidade para evangelizar, por exemplo? Ou o quanto da palavra de Deus, do Evangelho, vocês conhecem, para que numa situação onde você precise defender a sua fé, você o faça com excelência e não fique gaguejando? O quanto vocês conhecem da palavra de Deus, do Evangelho? É triste, meus irmãos, ver que não só os jovens, a gente costuma pegar muito no pé dos jovens por causa disso, mas há muito adulto que está pior do que jovem, está como criança que ainda precisa de leite. Muitos cristãos, em geral, sabem mais de fofocas, novelas, séries, política, tecnologias, filosofias e até mesmo de outros tantos livros seculares do que conhecem a palavra de Deus. Isso é triste de ver. Triste. Você cita um versículo bíblico de qual você já é visto como um diferenciado. Porque nós perdemos essa prática. Não memorizamos as Sagradas Escrituras. Certa ocasião eu estava assistindo uma mensagem, o pastor que estava pregando, ele fez um desafio, o Lucas sabe, fez um desafio para a igreja dele de que o jovem que memorizasse todo o Sermão do Monte ganharia um prêmio da parte dele. Todo o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 a 7. Mas muitas vezes os jovens não sabem nem o Salmo 23 todo. E isso é triste. Não conhecem os 10 mandamentos. Isso é triste. Aí você está pensando, realmente, os jovens, é triste isso. Mas talvez você mesmo está olhando o cisco no olho do irmão, mas não está prestando atenção na trave no seu. Nós precisamos, meus amados irmãos, nos dedicar mais à palavra de Deus. É ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho neste mundo de trevas. Salmo 119, versículo 105. É dela que se diz ser viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus nos perscruta de maneira tal que não há como fugirmos diante da presença do Senhor com quaisquer coisas que Ele não saiba. Ela perscruta os nossos corações, sonda os nossos corações, revela os nossos pecados. Tiago a chamará de espelho, porque quando nós lemos a palavra, nós nos deparamos com os nossos pecados, com a nossa fragilidade, com a nossa necessidade de Deus, e também deparamos com aquilo que Deus deseja que nós refletíssemos em nosso caráter. A palavra de Deus é importantíssima, porque é por meio dela que nós renovaremos a nossa mente, fortaleceremos a nossa fé e venceremos dia a dia o sistema pecaminoso do mundo. Concluindo, eu quero dizer que no texto escolhido pelos jovens, João 16:33, onde Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 2 coisas precisam ficar claras. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. A vitória de Jesus aqui sobre o mundo, nesse texto, se refere à sua vitória final. Portanto, ele não está dizendo que não deveríamos lutar contra o mundo. Se assim fosse, ele não teria garantido que neste mundo teremos tribulações, lutas, batalhas a enfrentar. Portanto, não use esse texto como desculpa. Jesus venceu, então eu estou tranquilo contra as batalhas contra o mundo. Você está garantido na sua vitória final, mas dia a dia você tem que demonstrar que é pertencente ao Senhor Jesus. E de fato, baseado nessa vitória dele, você vence o mundo pela santidade, pela fé e com a palavra. Não é desculpa para você dizer, não consegui. Jesus está dizendo que a vitória final está garantida. Mas é baseado nessa vitória que temos que lutar as batalhas de todos os dias contra o sistema do mundo. E a segunda coisa que nós precisamos destacar aqui, todos os meios pelos quais nós vencemos as batalhas contra o sistema pecaminoso do mundo são possíveis apenas por meio de Cristo. É a imagem dele que o Espírito Santo nos santifica.
É para nele cremos que Deus nos concede o dom da fé. E é ele, o próprio Jesus, o ápice da revelação de Deus. Ele é o verbo, é a verdade, a expressão máxima da Escritura Sagrada. Por isso, nele nós podemos ter paz e a garantia da vitória final sobre este mundo, se a ele nos apegarmos e por ele vivermos. É porque Cristo Jesus conquistou a vitória final que nós podemos estar certos de que, se por ele vivermos, venceremos as batalhas contra o mundo, através de uma vida santa, do fortalecimento da nossa fé e da renovação constante da nossa mente pela palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero continuar aqui ainda e pedir a você que se incline em um espírito de oração ao Senhor. E quero falar algumas palavras a mais com você, jovem. Não só a vocês, mas a todos os irmãos que estão aqui presentes. Você tem sentido a necessidade de uma vida mais dedicada ao Senhor? Você tem percebido que a sua vida tem, muitas vezes, sido fraca no seu compromisso com Deus? Não sente prazer na palavra? Não sente aquela presença do Senhor sobre sua vida? Talvez seja porque você tenha se afastado dele. Talvez seja porque você não tenha mais prazer na sua palavra. Talvez você não tenha fortalecido a sua fé. E pior ainda, você pode estar vivendo uma vida completamente pecaminosa. Você não está vivendo uma vida santa. Então é a você, a começar por mim. Não falo isso como se só vocês fossem pecadores. Não, eu sou o primeiro e o principal de todos vocês. A começar por mim, estando aqui em pé, eu gostaria de te convidar a se colocar em pé, como demonstração diante do Senhor, de que você quer se dedicar mais a Ele, renovar a sua santificação nele, buscar a renovação e fortalecimento da sua fé, renovação do seu entendimento pela palavra de Deus. Se você sente essa necessidade, se coloque em pé e vamos orar ao Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Santo e soberano Deus, nós estamos novamente em Tua presença, ó Pai. Agora, Deus, nos colocando diante do Senhor, reconhecendo-nos, ó Pai, como pecadores miseráveis que somos, carentes da Tua glória, carentes da direção do Teu Santo Espírito. Santo Deus, muitas vezes, ó Pai, nós temos vivido de modo irreverente diante do Senhor. Não temos buscado um viver santo, não temos fortalecido a nossa fé, não nos prostramos diante do Senhor em adoração, em oração, em jejuns. Temos amado, ó Deus, muitas vezes as coisas que há no mundo, mais do que amamos ao Senhor. Não buscamos, ó Deus, a renovação da nossa mente pela Tua palavra. Não temos o prazer na lei do Senhor e não meditamos nela dia e noite. Mas reconhecendo, ó Deus, as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, a rogar-te, ó Deus, as Tuas misericórdias, a Tua compaixão, a ação do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, de modo a nos levar, ó Deus, uma vida mais santa, mais reverente, mais temente diante do Senhor, com o renovamento da nossa fé, com a renovação da nossa mente pela Tua palavra, que nós possamos amá-la mais, que nós possamos meditar, estudá-la e praticá-la mais, que nós possamos fazer a diferença no meio onde nós estivermos. Os jovens, ó Deus, em meio aos seus amigos, nos estudos, nas faculdades, nos colégios, aonde eles estiverem, que sejam diferenciados por serem jovens santos e tementes ao Senhor, filhos do Senhor por meio de Jesus Cristo. Que cada um de nós, ó Deus, possa procurar cada dia mais fortalecermos a nossa fé diante do Senhor em humilhação, buscando a Sua face em oração. Que os nossos joelhos, ó Pai, sejam marcados por aquele ressalto do chão, por estarmos ali diante do Senhor em oração, buscando mais de Ti, buscando mais a Tua face, buscando, ó Deus, a fim de tão somente adorar ao Senhor, louvar e bendizer o Teu santo nome com nossas vidas, pois é para isso que nós somos criados, é para isso que nós somos salvos, para o louvor da Sua glória. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor as Tuas misericórdias.
Faze-nos, ó Deus, santos e agradáveis ao Senhor. Ajuda-nos a buscarmos objetivamente a santidade que o Senhor nos concede em Cristo Jesus e pela ação do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos com a Tua palavra, sermos santos como o Senhor é santo. Livra-nos, ó Deus, daquilo que porventura esteja nos atrapalhando em nossa vida de comunhão, santidade e temor ao Senhor. Ajuda-nos a abandonar quaisquer distrações, quaisquer futilidades e a buscar a Tua face dia após dia, ó Pai, a fim de vivermos de modo agradável ao Senhor. Santo Deus, nós Te louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, por Cristo Jesus, por quem nós temos garantido a vitória final, a quem nós aguardamos, ó Deus, no Seu retorno, na Sua volta triunfante e gloriosa, a quem nós cantaremos, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Pai, nós Te agradecemos por Jesus Cristo, porque é por Ele, ó Pai, que nós podemos estar agora diante do Senhor, pedindo a Tua direção, rogando-Te, ó Deus, as Tuas misericórdias, porque é Ele que está ao Teu lado, intercedendo por nós. E é no nome dEle, ó Deus, que nós Te pedimos, abençoa-nos, ó Pai, a fim de que vençamos as batalhas do mundo dia após dia, através de uma vida santa, através da fé, e com a Tua palavra, pela vitória que há em Cristo, no poder e no nome de Cristo Jesus, a quem nós somos gratos, sobretudo, pela salvação que temos nele. No nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Podeis assentar. Meus irmãos, não vou pedir para vocês se levantarem, que vocês acabaram de sentar, mas alguns levantaram, mas fiquem à vontade. Vamos cantar? Essa música que iremos cantar diz que nós temos que construir nossa vida pautado no fundamento da palavra do Senhor, como acabamos de ouvir, buscando aquele que é santo, buscando aquele que pode nos tirar do mundo, aquele que pode nos fazer vencedor pela palavra do Senhor. Então, que nós possamos nos dedicar ao Senhor, que nós possamos buscar aquele que é santo, que é incomparável, que pode abrir os nossos olhos e que pode nos fazer mais do que vencedores nele mesmo. Essa canção só Tu és, Senhor, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor, digno da minha vida, Tu és, Senhor, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus, digno da minha vida, Tu és, Jesus, eu sou Teu, eu sou Teu. Declara, Ele é santo. Quem Tu és e
essa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Agora que ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só a igreja. Santo, fala. Santo, 2, 3. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz
diante desse culto maravilhoso, que sentir a presença de Deus. Glória a Deus, que possamos sair daqui incomparado, santo e mais santo, tendo fome e sede sempre mais de Deus. Agora, com o ministro irmão Bruno, pediu para todos os jovens e adolescentes para estar aguardando que a gente vai ter um ensaio do nosso coro jovem. Então, os adolescentes, os jovens, para estar aguardando mais um pouco. E possamos ir para casa abençoados e a culto logo mais, às 19 horas, tem mais o nosso culto à noite. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, Pois prazer maior não há. pois prazer maior não há que me adorar e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
boa tarde para vocês. Bom dia. Somos responsáveis em levar as boas novas de salvação. A nossa responsabilidade é expandir o reino de Deus por meio da explicação do Evangelho. E levar uma palavra de esperança em tempos de incertezas. É tempo de voltarmos nossas vidas para o que realmente vale a pena. É tempo de reaproximação, reconciliação, reavaliação e reconstrução. Não podemos ficar parados, recuados e acuados. Vamos em frente, como um grande exército que tem um general que tudo pode. É tempo de orar, de agir, de ir. Missões começa na minha cidade. Somos parte da reconstrução, com amor, dedicação e fé. Nas escolas, nas universidades, nos quartéis, nos presídios, nos hospitais e em maternidades, no esporte com os indígenas, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, dependentes químicos, com egressos do sistema penitenciário, com os idosos, nas comunidades, plantando e fortalecendo igrejas. É tempo de unir. Somos todos missionários, voluntários. Somos a igreja, os servos. É tempo de contribuir. É tempo de mobilizar. Tempo de agir. É tempo. É tempo. É tempo de reconstruir. É tempo. É tempo de reconstruir. É tempo. 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 É tempo de reconstruir.